Existe um pó à venda na sua loja de materiais de construção. Neste exato momento. Custa $3. Ele elimina a umidade completamente e para sempre. Não precisa de eletricidade. Sem máquina, sem filtro, sem conta mensal. Ele não apenas controla a umidade, como todos os outros produtos prometem. Ele realmente converte a umidade em matéria sólida, menos permanentemente. Construtores vêm usando esse pó em fundações há mais de um século. A química por trás disso não é segredo. A ciência não é complexa. E, no entanto, a maioria dos proprietários de casas nos Estados Unidos nunca ouviu falar dele. Porque uma indústria que movimenta 15 bilhões de dólares precisa que continue assim. Seu porão cheira a mofo em todas as estações do ano. Suas paredes têm manchas escuras que reaparecem sempre que chove. Não importa quantas vezes você as limpe. Você comprou um desumidificador de $300 no ano passado. Ele funciona todas as noites, e sua conta de luz só aumenta desde então. Você esfregou o mofo das paredes 2 vezes só no último ano. Nas 2 vezes, ele voltou em poucas semanas. Você comprou cristais de sal para desumidificador em grande quantidade em uma loja de materiais de construção e os repôs toda semana, porque saturavam completamente em 3 dias. Em algum momento, você simplesmente parou de contar quanto gastava. O mofo voltou mesmo assim 3 meses depois da última limpeza. Finalmente, você chamou um profissional que lhe cobrou $4.000. Boco pagou. E em 2 anos, a umidade voltou. As manchas voltaram e o problema estava exatamente onde começou. Isso não é um problema de manutenção. É um modelo de negócios. A indústria de impermeabilização nos Estados Unidos gera 12 bilhões de dólares todos os anos. Os fabricantes de desumidificadores adicionam outros 3 bilhões a esse valor. Cada dólar dessa receita combinada depende inteiramente de uma coisa. Você continuar acreditando que não existe uma solução permanente? Essa crença não é acidental, ela foi cuidadosamente construída e mantida por décadas. O ano é 1834. Um químico trabalha nos arredores de Londres, tentando resolver um problema que vinha destruindo paredes e fundações há séculos. A umidade subterrânea, inimiga silenciosa da pedra e do tijolo. Seu nome é Edward Dobson, um químico quaker que trabalha sem financiamento significativo nem apoio institucional. Ele trabalha com materiais que os construtores já utilizavam há 2.000 anos. A cal era misturada à argamassa desde que os romanos construíram suas estradas e aquedutos por toda a Europa. Mas Dobson foi a primeira pessoa a documentar formalmente o que a cal realmente faz com a umidade do ar. E sua descoberta mudou tudo. Ou pelo menos, deveria ter mudado. Sua descoberta foi simples. O hidróxido de cálcio, nome químico da cal hidratada, reage diretamente com a umidade presente no ar. Ele não absorve água como uma esponja, nem a retém como um filtro. Consome a umidade em nível molecular, ligando moléculas de água à rocha sólida por meio de um processo chamado carbonatação. Essa reação é irreversível. O subproduto formado é o carbonato de cálcio, o mesmo material do calcário comum, menos e é completamente permanente. Uma vez convertida, a umidade não pode retornar ao ar. A reação termina e a água desaparece para sempre. Os engenheiros da era vitoriana aplicaram as descobertas de Dobson quase imediatamente. Eles injetaram cal hidratada diretamente nas paredes dos túneis ferroviários, que estavam sendo construídos por toda a Grã-Bretanha. Operários e engenheiros relataram consistentemente que as seções revestidas com cal desses túneis permaneceram completamente secas durante toda a construção e, posteriormente, as seções que não receberam tratamento apresentaram infiltração constante, depósitos minerais e degradação estrutural. Os engenheiros, então,
estenderam a aplicação a eclusas de canais, fundações de pontes e estruturas subterrâneas que estavam em contato direto com a água subterrânea. O padrão se repetiu em todos os projetos que utilizaram o método da cal. Esses mesmos túneis da década de 1850 ainda estão de pé hoje. Continuam secos, não exigiram nenhuma manutenção de umidade nem eletricidade ao longo de mais de 1,5 século de uso contínuo. No início do século XX, todas as grandes construtoras americanas já possuíam esse conhecimento. Ele constava nas especificações de fundações de hospitais, prédios governamentais e instalações militares. O Departamento de Guerra dos Estados Unidos utilizou cal hidratada nas paredes de bunkers durante a Primeira Guerra Mundial e, novamente, durante a Segunda Guerra Mundial. Os engenheiros militares a escolheram por ser confiável, durável e por funcionar sem a necessidade de manutenção constante ou fornecimento de energia em ambientes de combate ativo. Não se tratava de um remédio popular ou prática regional. Era o padrão documentado, testado e aplicado em construções sérias. A ciência nunca mudou. A química é idêntica hoje. Angela Kidabsan documentou em 1834. Apenas o marketing foi reorganizado. Apenas as prateleiras foram reorganizadas. Apenas a informação foi redirecionada, menos dos proprietários de casas para os empreiteiros, dos corredores de consumo para trás dos balcões de atendimento ao cliente. Eis um número que deveria deixar qualquer proprietário de casa genuinamente furioso. O custo de funcionamento de um desumidificador padrão é de aproximadamente $40 por mês. Só em eletricidade. Isso equivale a cerca de $500 por ano. E esse valor não inclui o preço de compra original, filtros de reposição, visitas técnicas ou a unidade de substituição que você eventualmente precisará quando a primeira quebrar. 3 sacos de cal hidratada custam menos de $10 para um ano inteiro de uso. Uma solução precisa de eletricidade todos os dias para funcionar. A outra não precisa de nenhuma, nunca, por nenhum motivo. A cal hidratada é classificada como material de construção, não como produto de consumo. Produtos de consumo recebem verbas de marketing, são colocados em prateleiras na altura dos olhos e têm destaque perto dos caixas. Materiais de construção ficam atrás dos balcões de empreiteiros, na seção de alvenaria, longe dos produtos que os proprietários de imóveis realmente procuram. Você não encontrará cal hidratada ao lado de desumidificadores. Você não a encontrará ao lado de sprays anti-mofo. Você precisa ir até o fundo da loja, encontrar a seção de alvenaria e, às vezes, perguntar especificamente no balcão de atendimento a profissionais. Essa localização não é um acidente logístico, é uma consequência econômica. Eis exatamente o que você pode fazer hoje. Vai a qualquer loja de materiais de construção e peça cal hidratada. Ela também pode estar rotulada como hidróxido de cálcio ou cal para pedreiro na embalagem. Não compre cal agrícola. Não compre cal viva. A embalagem deve especificar cal hidratada, pois os outros produtos são quimicamente diferentes e não produzirão o mesmo resultado. Pegue um recipiente largo e raso. Uma assadeira descartável de alumínio funciona perfeitamente. Encha-o com cerca de 5 centímetros de cal hidratada. Coloque a assadeira em um local úmido, como um porão, sótão, armário ou depósito. Deixe-a completamente aberta para que o ar circule livremente pela superfície. Dentro de algumas semanas, uma crosta branca começará a se formar na camada superior da cal. Essa crosta indica o início do processo de carbonatação. Verifique a assadeira a cada 2 semanas. Quando a cal estiver completamente endurecida, formando um bloco sólido, a reação estará completa. Remova o bloco. Descarte-o em um local externo
e substitua-o por cal fresca. O custo por ciclo completo é de apenas alguns reais. Para áreas com alta umidade, utilize uma bandeja U para cada 100 pés quadrados, aproximadamente 93 metros quadrados. Para áreas com menor umidade, uma única bandeja pode cobrir até 300 pés quadrados, aproximadamente 27,9 m². Sempre posicione as bandejas próximas ao nível do chão, pois a umidade é mais densa perto do solo. Uma proprietária documentou cuidadosamente os resultados em seu porão ao longo de vários meses. A umidade em seu porão permanecia constante entre 70% e 80% há anos, apesar de todos os produtos que ela havia experimentado. Ela colocou várias bandejas de cal hidratada no chão do porão. Em poucas semanas, a umidade caiu abaixo do limite em que o mofo consegue se proliferar. Seu empreiteiro havia lhe cobrado milhares de dólares por serviços de escavação e impermeabilização. Ela resolveu a maior parte do problema por menos do que o custo de um almoço. Esse conhecimento nunca se perdeu, nunca foi refutado, nunca foi substituído por algo melhor. Simplesmente foi realocado, removido da vista do consumidor e levado para depósitos de fornecedores, substituído nas prateleiras principais por máquinas que precisam de eletricidade, contratos de serviço que precisam ser renovados e soluções que precisam falhar no prazo para que a próxima venda possa acontecer. O pó ainda está na prateleira, sempre esteve. A única coisa que mudou foi a quem decidiram contar e a quem decidiram manter em silêncio. A cal hidratada reage com a umidade do ar e a retém permanentemente por meio da carbonatação. Um simples saco de pó contém uma química mais antiga do que qualquer máquina moderna, mais antiga do que qualquer patente, mais antiga do que qualquer empresa que lucre com o seu problema de umidade perpétua. Não precisa de eletricidade, contrato de manutenção, peças de reposição ou visitas frequentes de quem cobra por hora. Se isso lhe despertou alguma curiosidade, compartilhe com alguém que luta contra esse problema há anos. Conhecimentos como esse só sobrevivem quando as pessoas escolhem transmiti-los.